Por gentileza, abram suas Bíblias no livro dos Começos, livro de Gênesis, capítulo de número 26, para a nossa meditação essa noite. Gênesis 26, vou lendo do versículo 1 ao versículo 4. A epígrafe do texto diz assim: Isaque vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem desta noite é o seguinte: triunfando em meio às crises. Triunfando em meio às crises. Triunfando em meio às crises. Todos nós, se não estivermos passando, já passamos por alguma crise na vida. Vou repetir: todos nós, se não estivermos passando, já passamos por algum tipo de crise na nossa vida, financeira, profissional, familiar, espiritual, conjugal, ministerial, enfim, crise é algo natural na nossa vida. Mas crise, e aqui esse texto fala de uma crise, né? Fala de uma fome numa terra, isso é uma crise. A crise, ela também não deixa de ser um tempo de oportunidades e de escolhas. Só para você me ajudar a pregar, a crise é um tempo, repita comigo, de oportunidades. Agora para valer, de oportunidades. Obrigado. E de escolhas, repita comigo, de escolhas. As grandes descobertas científicas do mundo surgiram nos momentos de crise. Quem gosta de estudar história sabe disso. As grandes descobertas científicas surgiram em momentos de crise. Quem gosta de estudar sobre a história da igreja sabe que os grandes avivamentos espirituais da história surgiram em momentos de crise, a começar pelo Pentecostes. Então, meus irmãos, em rápidas palavras, eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre 8 princípios para nós triunfarmos em meio às crises, baseado no texto de Gênesis capítulo 26. O primeiro princípio, irmãos, é que na crise nós precisamos obedecer à direção de Deus. Nas crises nós precisamos obedecer à direção de Deus. E neste caso específico, a orientação de Deus para Isaque foi muito clara, e ela está no versículo de número 2. E a direção de Deus para Isaque foi: não desças ao Egito. Essa foi a direção de Deus.
Isaque, não desças ao Egito. Em meio àquela crise de fome, seria normal, irmãos, olha para cá, por gentileza, seria natural Isaque querer descer ao Egito. Por quê? Porque no Egito, naquela época, havia fartura de mantimento. Se há uma crise de fome, eu vou em busca de mantimento. E aonde estava o mantimento? No Egito. Naturalmente, repito, Isaque desceria ao Egito. Esta era a solução humana. No entanto, este não era o plano de Deus estabelecido para Isaque. E aqui já vai o primeiro parênteses. Cuidado com as soluções humanas no meio da crise. As soluções que parecem mais confortáveis, nem sempre elas são o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Egito era um lugar de ameaças e perigos espirituais eternos para Isaque e sua família. Por que Deus orientou Isaque a não descer ao Egito? Porque do ponto de vista da solução da crise humana, lá era um bom lugar. Mas do ponto de vista espiritual, para Isaque e sua família, lá era um caminho de morte. Por isso que Provérbio diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. E aqui vai o segundo parênteses, dentro desse primeiro princípio. Escute bem, não deixe, não permita que as crises façam com que você abra mão de valores espirituais que são inegociáveis. Quem está comigo, diga amém. Nas crises, não faça concessões. Nas crises, não negocie sua vida de comunhão com Deus. Cuidado, porque aquilo que pode trazer solução para você numa crise, aquilo que pode trazer uma solução humana para o seu problema, pode demandar de você abrir mão de princípios espirituais. E a palavra de Deus para você é: não desça ao Egito. Segundo princípio, tire os seus olhos das circunstâncias desfavoráveis e olhe para as promessas de Deus. Olha o que diz os versículos 3 e 4. Peregrina nesta terra e serei contigo. Palavra de Deus para Isaque e para mim e para você esta noite. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, presta atenção. No coração de Isaque, na mente de Isaque, certamente o pensamento, o sentimento era: vou morrer de fome,
acabou o mantimento, minha família será destruída, não vai ter geração após a minha, não vai ter descendência após a minha, está tudo acabado, está tudo arruinado, estou na crise, não tem mais jeito. Mas em meio a essa crise, Deus está dizendo para Isaac: Isaac, não olhe para as crises, olhe para as promessas que eu tenho na sua vida. E há momentos na nossa vida, irmãos, que nós ficamos assim, não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução, está tudo acabado, está tudo arruinado, está tudo destruído, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. É nesta hora, é neste momento que Deus está dizendo para nós: tire os olhos das circunstâncias e olhe para as minhas promessas. Deus tem promessas gloriosas para nós, e uma delas é que Ele estaria conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, na crise ou fora da crise, na fome ou na abundância, na porta aberta ou na porta fechada, no emprego ou no desemprego, no momento bom ou no momento ruim. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para as promessas que Deus tem para a sua vida. O terceiro princípio está no versículo 6, e o princípio é o seguinte: obedeça a Deus, ainda que você não compreenda perfeitamente a orientação de Deus. Olha o que diz o versículo 6, Gênesis 26:6. Assim habitou Isaque em Gerar. A orientação de Deus para ele foi: não vá para o Egito, vá para Gerar. E ainda que certamente Isaque não compreendesse perfeitamente o plano de Deus, porque, irmãos, caminhar com Deus é assim, viver com Deus é assim, andar ao lado de Deus é assim. Nem sempre vai estar tudo claro, nem sempre vai estar tudo nítido, nem sempre nós vamos compreender todos os caminhos de Deus para a nossa vida. Mas o que Deus requer de nós, como seus filhos, não é compreender tudo, mas é obedecer em tudo, na certeza de que Deus sabe o que faz. Quarto princípio, preciso caminhar um pouco mais rápido. O quarto princípio para nós triunfarmos no meio das crises está nos versículos 12 a 14 do capítulo 26 de Gênesis. E qual é o princípio? O princípio é o seguinte: na crise, não se deixe levar pelo pessimismo, mas confie nas bênçãos de Deus. Olha o que diz o texto, projeta aí para mim por gentileza, Gênesis 26:12, projeta aí para mim por gentileza, irmão Eider. Olha o que diz o texto, Gênesis 26:12, e semeou Isaque aonde? Naquela mesma terra. Já vou abrir outro parênteses aqui. Tem gente que acha, irmãos, que vai resolver a vida mudando de cidade, mudando de igreja, mudando de trabalho. Tem gente que acha até que vai resolver mudando de casamento, mudando de família. E Deus disse para Isaque: semeia nessa mesma terra aí, essa terra que ainda não brotou, essa terra que ainda não germinou, essa terra que ainda não produziu, semeia aí. E semeou Isaque naquela mesma terra, e sabe o que aconteceu? E colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas. Por quê? Porque ele entendia de agricultura. É esse irmão José de Vils? Porque ele conhecia bem a terra, porque ele arrumou uma semente boa, porque ele jogou ali um produto correto para fazer produzir mais? Não! Porque o Senhor
o abençoava. É a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Se as coisas ainda não estão acontecendo, meu irmão, continue semeando. Se ainda não produziu, continue semeando. Se ainda não brotou, continue semeando, porque quando Deus colocar a mão, a bênção vai chegar. Próximo versículo, 13. E engrandeceu-se o varão, ficou grande, mas com a bênção de Deus, não ficou grande de soberba não ficou grande de orgulho não, ele se engrandeceu, porque Deus o engrandeceu, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, não parou de crescer não. Se você não der glória a Deus, meu irmão, você está desviado, não é possível. Essa palavra é para mim e para você, glória a Deus. Até que se tornou muito grande, versículo 14, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço. Agora segura aí, aleluia, de maneira que os filisteus o invejavam. Está preparado para ser abençoado? Às vezes, irmão, Deus, nós não fomos ainda abençoados em determinada área da nossa vida, porque nós não estamos preparados para o que vai vir depois. Nós não estamos preparados para as consequências disso. Às vezes nós vamos perder a nossa comunhão com Deus por conta da nossa falta de preparo para ser abençoado. Até para ser abençoado você tem que ter maturidade. Até para ser abençoado você tem que ter estrutura espiritual. Ainda que todos duvidassem que aquela terra produziria alguma coisa, por causa da sequidão, por causa da esterilidade, por causa da falta dos recursos naturais necessários, mesmo assim Isaac semeou. Já viu quando você está fazendo alguma coisa que todo mundo acha que você é doido? Isso aí não vai dar certo, não tem como, isso não vai dar fruto, isso não vai produzir nada. Meu irmão, se você estiver na direção de Deus, pode preparar, porque a colheita vai chegar. Isaac não deu ouvido às vozes pessimistas que se levantavam para desanimá-lo, nem mesmo aos péssimos prognósticos que eram feitos. Ele simplesmente fez a sua parte, ele confiou, ele semeou, ele esperou, e a bênção de Deus chegou. Nós aprendemos aqui uma outra lição muito importante, meus irmãos. O milagre de Deus nunca anula o esforço humano. O milagre de Deus nunca anula o esforço humano. Existe a sua parte, existe o seu lado, existe aquilo que cabe a mim e ao irmão e à irmã fazer. E a parte de Deus, nós podemos descansar que Ele vai realizar. Então o quarto princípio é, na crise, não se deixe levar pelo pessimismo, mas confie na bênção de Deus. Quinto princípio, quando nós nos dispomos a fazer o ordinário, Deus se dispõe a fazer o extraordinário. O ordinário compete a nós. O que é natural, somos nós que vamos fazer. Eu acabei de dizer que o milagre de Deus não anula o esforço humano. Quando Deus chegou ali no túmulo de Lázaro, morto há 4 dias, cheirando mal, Jesus disse: revolvei a pedra. Não era coisa fácil de tirar não, irmãos. Túmulos orientais, daquela época, eles eram tampados por vários motivos, com uma grande pedra pesada, precisava de muita gente para tirar. Mas isso aí era o ordinário, era o que eles podiam fazer, e eles foram lá e fizeram.
E quando eles tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Isso eles não podiam fazer. O extraordinário é Deus que faz. O ordinário somos nós que fazemos. O papel de Isaac era semear. O papel de Isaac era cavar poços. Isso não era fácil, mas ele fez. Isaac semeou, Isaac cavou poços, e como resultado, Deus lhe deu uma colheita de 100 medidas. Então a palavra de Deus para o meu e para o seu coração essa noite é: semeie, cave poços. Isso é você que tem que fazer. Isso aí compete a você. Você jovem, você irmão, você irmã. Qual que é o ordinário que Deus está esperando de você, né? Eu acho interessante algumas pessoas fazerem pedido de oração. Não estou dizendo que é errado, irmãos, estou dizendo que é pecado também não, mas eu acho interessante algumas pessoas pedirem oração. Peço oração pela minha vida espiritual. Tá bom, Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida, mas e o ordinário você está fazendo? Ler a Bíblia, vir na escola dominical, culto de doutrina, jejum, oração. Isso é o ordinário. Isso é você que tem que fazer. Isso sou eu que tenho que fazer. O anjo não vai orar para mim não. O Espírito Santo não vai ler a Bíblia para mim não. Isso sou eu que tenho que fazer. Ele vai me ajudar a entender a Bíblia. Agora o extraordinário Deus faz. Ele derrama o Espírito Santo sobre o nosso coração. Ele nos enche de poder e de graça e nos concede dons espirituais. Isso serve para qualquer área da nossa vida profissional, nossos estudos, da nossa família. Você tem feito o ordinário compete a você. Isaac fez o ordinário e Deus realizou o extraordinário. E já foi dito aqui esta noite, Deus não mudou, Ele continua fazendo o extraordinário. Sexto princípio, na crise, proteja o seu coração da amargura e não brigue pelos seus direitos. Vou repetir. Na crise, proteja o seu coração da amargura e não brigue pelos seus direitos. Nós lemos aqui os versículos 12, 13 e 14. Eu quero repetir o versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Inveja de mim, mas meu Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, eu estou dentro do plano do Senhor, eu estou dentro do projeto do Senhor. Isaac poderia ter pensado, e os filisteus estão com inveja de mim. Irmãos, ele estava sendo abençoado, por quem? Por Deus, e os filisteus estavam com inveja da bênção de Deus na vida de Isaac. Por que isso? Por que isso? Porque é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Já viu, irmão? A gente vai no velório, a gente nem sabe quem que é, mas a gente chega na porta e já começa a chorar. Está todo mundo chorando, eu vou chorar também. Momento triste, dor, oh meu Deus, que tristeza, conforta essa família. Agora, se alegrar com os que se alegram, irmãos, é um pouquinho mais difícil, né? Vai aparecer um carro diferente aqui no estacionamento da igreja, rapaz. Eu não entendo muito de carro não, mas eu acho que esse carro aí custa mais de 100 mil. Quem que é? Só eu que penso assim, mas ninguém pensa. Quem que é esse carro? É do fulano. Mas não é possível. Do ciclano. Mas Jesus, nem dizimista esse miserável é. E eu fiel ao Senhor, dizimando, ofertando, estou andando de Autotrans até hoje. É Autotrans mesmo? Fiz até propaganda aí, ó. Estou andando, motinha velha até hoje, Jesus. Nem paga, tá ainda. Esse camarada nem é muito crente,
nem vejo ele na escola dominical, nem vejo ele no culto de doutrina. Irmão, é mais difícil se alegrar com os que se alegram. E nós somos membros do mesmo corpo. E a gente devia estar, rapaz, tem carro zero no estacionamento da igreja. Aleluia, os irmãos estão tudo abençoado. Jesus vai abrindo as portas e dando mais. Jesus, fiquei sabendo que o fulano de tal foi promovido no emprego. Fiquei sabendo que o fulano de tal foi aprovado no concurso. Ô glória, vai ganhar 20 mil, aleluia. Dá para dar um amém ou está difícil? Isaac, quando começou a ser abençoado, ele teve que enfrentar pelo menos 3 situações. Primeiro, a inveja dos filisteus. Segundo, a rejeição do rei Abimeleque. Terceiro, a contenda com os pastores de Gerar. Os poços dele começou a fluir, aí os outros foram lá e tampou o poço. Que coisa tremenda. Abriu um poço, o poço está fluindo, aí o outro vai lá e tampa o poço. Como conviver com estas coisas que acontecem ainda hoje? Primeiro, Isaac não exigiu os seus direitos. Esse poço é meu. Não, esse aqui é meu. É meu direito. Não. A Bíblia diz que ele sofreu o dano. Ele preferiu procurar outro lugar e cavar outros poços. Fique com essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Alguém pode tampar algum poço seu, mas a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você vai cavar outro poço e ele vai fluir também para a glória de Deus. Não é o lugar que faz você, mas é você que faz o lugar. Aleluia! José foi lá para o Egito, longe da sua família, longe dos seus irmãos, vendido como um escravo, mas a palavra de Deus diz que Deus era com ele, e os irmãos sabem o final da história. Segundo, o que eu tenho que fazer? Ainda que estejamos dentro dos nossos direitos, nós não precisamos brigar com ninguém, porque Deus se responsabiliza em cuidar daquilo que é nosso. Que é seu, meu irmão, é seu e o diabo não toca. Ainda que por algum momento pareça que você está perdendo, fique tranquilo, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, e aonde você colocar a sua mão, a bênção de Deus vai estar lá. Sétimo princípio para a gente encerrar: na crise, não se acomode, mas busque antigas e novas possibilidades. Tem gente, irmão, que na crise, ele, ai meu Deus, está tudo ruim, está tudo difícil, não tem jeito, não tem solução, ó céus, ó terra, ó vida. Não, não se acomode. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados por seu pai Abraão. Está no versículo 18, o tempo não permite. O que nós temos que fazer? Vamos retornar aos poços que os nossos pais na fé abriram. Lá existe água boa. Voltemos, meus queridos irmãos, aos poços antigos. Voltemos ao modelo antigo. Já que hoje é culto de jovem, escute essa palavra, jovem. Vamos voltar para o modelo antigo. Que é isso, pastor? Está antiquado, você está ultrapassado. Calma. Eu estou falando de um modelo antigo que está na Bíblia. Vamos voltar à oração, vamos voltar às vigílias, vamos voltar aos cultos domésticos, vamos voltar à simplicidade do Evangelho. Mas Isaac, além de retornar aos poços de Abraão, ele também abriu poços novos. Isso nos ensina que nós não podemos ignorar o passado, mas também nós não vamos idolatrar o passado.
Nós não vamos achar que é só no passado que Deus operava e que Deus operou, porque já foi dito aqui mais de uma vez essa noite, o nosso Deus não muda, nele não há sombra alguma de variação. O Deus que operou nos poços antigos, Ele opera nos poços novos também. Nós não podemos desvalorizar os poços que foram cavados pelos nossos pais na fé. Existem muitas práticas espirituais, como eu disse, que nós precisamos voltar a praticá-las. Mas nós não podemos esquecer que precisamos de cavar os nossos próprios poços. Não dá para viver só dos poços que Daniel Berg e Gunnar Wingren cavaram. Não dá para viver só dos poços que Bernardo Johnson e Lourenço Olson e Antônio Cerqueira cavaram. Hoje nós somos desafiados a cavar novos poços, porque a obra de Deus não para, porque a igreja do Senhor não para, porque a igreja é viva. Esta geração tem os seus próprios desafios. E por fim, nós vemos que Isaac retirou os entulhos que os filisteus colocaram nos poços de seu pai Abraão. Os filisteus foram lá e entulharam os poços. Aí Isaac não fechou, não cruzou os braços, fez biquinho e postou lá se sentindo triste, se sentindo ofendido, se sentindo magoado. Não, ele foi lá e retirou o entulho. Qual é o entulho que foi colocado no seu coração, que está te impedindo de triunfar nas crises? Nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, arranque todo o entulho do seu coração e deixe a presença de Deus brotar novamente na sua vida. Oitavo e último princípio: quando nós cuidamos da nossa vida com Deus, Deus cuida da nossa vida com os homens. Vou repetir: quando nós cuidamos da nossa vida com Deus, Deus cuida da nossa vida com os homens. Isso está nos versículos 26 a 32. Obviamente não vou ler porque o nosso tempo já se esgotou. E eu concluo essa breve meditação propositadamente sem concluí-la, mas deixando algumas indagações para o meu e para o seu coração. Como tem sido a nossa atitude em relação àqueles que nos tempos de crise nos fizeram algum mal? Isaac já estava vivendo um tempo de crise, irmão, e alguém ainda foi lá e entulhou os poços dele. Nós estamos dispostos a estender a mão e abençoar aqueles que nos perseguiram e nos fizeram mal, quando Deus finalmente virar o nosso cativeiro? Nós estaremos dispostos a abençoar aqueles que nos fizeram mal, quando Deus reverter a nossa sorte? Ou nós vamos cantar aquele hino famoso: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender? O que nós estamos fazendo ou estamos dispostos a fazer quando aqueles que entulharam os nossos poços precisarem de nós? Escuta o que eu vou te dizer: se isso não aconteceu com você ainda, vai acontecer. Alguém que entulhou o seu poço vai te procurar para pedir a sua ajuda. Qual vai ser a sua atitude? Como estará o seu coração? Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção, que Deus nos dê a sua misericórdia, que Deus nos dê o seu favor, para que possamos fazer bem com aqueles que um dia nos fizeram mal. Amém? Coloque-se de pé, nós vamos encerrar o culto desta noite. Antes de encerrarmos, queremos saber se há alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo e gostaria de fazer isso nesta noite. Nós, como igreja, queremos orar por você. Você que ainda não tomou essa decisão de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Há alguém esta noite?
que deseja tomar essa decisão, a decisão mais importante da sua vida. Isso é tirar entulho do coração, isso é tirar travas da vida, permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, te convencendo que não há outro caminho que te leva a Deus, a não ser através de Jesus. Há um dito popular, não está na Bíblia, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! A Bíblia diz que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Está escrito na Bíblia, e ninguém vai ao Pai, a não ser por intermédio de Jesus. Há alguém essa noite que ainda não entregou a vida para Cristo, quer tomar essa decisão agora? Nós vamos orar em seu favor.